Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elaine e na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre as referências para as normas da BNT. Especificamente, nós estamos tratando da NBR 6023 de 2018. Nossa, professora, mas não tem uma referência mais nova? Não, pessoal. Antigamente, nós usávamos o material de 2002, né? A partir de 2002, ela não chamava mais bibliografia, nós não podemos chamar de referências bibliográficas, né? Até 2002, essa norma tinha 24, 25 páginas, mas com a questão do online, com a questão que a gente acessa muito material na internet, 2018 teve a grande mudança. Esse arquivo deve ter umas 76 páginas, como eu uso disponível em, como eu faço o acesso do material. Combinado? Vou usar a tela do Word para mostrar para vocês a questão da formatação de uma referência, como eu faço a referência de um artigo científico, como eu referencio uma dissertação de mestrado, ok? Referências. As referências são indispensáveis para a identificação de um documento utilizado. Por isso, elas devem ser apresentadas no final de qualquer trabalho acadêmico, né? Nós tivemos uma aula sobre citação, então se no corpo do texto de vocês usaram 5 autores, esses 5 autores terão que aparecer aqui nas referências. Ai, professora, mas eu li 12 livros, mas eu usei só os 5. Eu não posso colocar os 12 aqui? Não, pessoal. Aqui é somente os autores que vocês citaram, direta ou indiretamente no trabalho de vocês. As referências devem aparecer alinhadas à esquerda. As referências não são justificadas e o título deve ser destacado em negrito. Nós vamos ver que ora o negrito é no nome do livro, ora o negrito é no nome da revista, não coloca negrito no subtítulo. E as referências são apresentadas sempre em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor. E se caso vocês tiverem 2 referências do mesmo autor, a mais recente aparece primeiro, ok? Vamos então a alguns modelos que eu preparei aqui para trabalhar com vocês. Quando eu falo livro, pessoal, eu apresento o sobrenome desse autor que eu li, todo maiúsculo, separado por vírgula, e aqui o nome desse professor. Ele é o João Luiz Gasparim. Olha onde foi parar o sobrenome dele e olha onde está o nome dele. O nome dele pode ser abreviado, né? Os primeiros nomes dele. Se eu abreviar uma referência, eu tenho que abreviar todas as demais referências. Ah, não, professor, eu prefiro usar o nome completo. Tudo bem, só que as demais referências também têm que estar assim. Depois do nome do autor, vocês vão colocar negrito no título. Olha lá, negrito no nome do livro que vocês leram. Observe que nem o ponto final vai negrito. Como eu referencio a edição, 4ª edição, eu não posso colocar aquele azinho desse jeito. 4ª edição é abreviada assim, seguida da cidade que esse material foi publicado, 2 pontos, aqui é o nome da editora dessa publicação. Eu não posso escrever a palavra editora, apenas o nome dela. E aqui vai o ano dessa publicação. Professora, mas eu usei uma citação desse livro da página 15. Não, pessoal, aqui não é citação, nós estamos falando de referências. Vocês podem colocar que esse livro tem 122 páginas.
Esse é o número total de páginas do livro. Mas se vocês colocarem aqui, vocês terão que colocar em todas as outras referências de livro, ok? Aqui, para quem já assistiu a aula de citação, uma obra escrita por duas autoras, sobrenome da autora, eu preferi usar abreviado, então vou abreviar lá em cima para não confundir vocês. Eu separo uma autora da outra por ponto e vírgula, o nome do livro em negrito, esse livro não tem edição, mas tem a cidade, tem a faculdade que fez a editoração desse livro, termina com o ano. Fechou. A de baixo foi escrita por mais que uma autora. Então, eu uso a expressão et al. Em itálico. Aqui eu coloco o título do livro. Tem subtítulo esse livro. Observe que o subtítulo não vai em negrito. Segunda edição que vocês já viram, só que essa edição ela foi revisada e atualizada. Observe como eu abrevio isso. Seguido da cidade, seguido de 2 pontos. As 2 editoras que publicaram esse material e o ano. Esse ano aqui, pessoal, tem que ser o ano que aparece lá na citação de vocês. Não é que no corpo do trabalho vocês usaram Abreu et al. 2001 e aqui aparece 2004. Cuidado com isso, tá? Ah, professora, a senhora falou que isso daqui é em ordem alfabética. Então, eu vou lá e peço para colocar ordem alfabética. Juntou tudo, né, professora? Então, aqui eu dou um Enter. Esse Enter é espaçamento 1 centímetro e 1 centímetro. Fiquei com as referências em ordem alfabética. Outro modelo, pessoal, nas referências vai todo mundo junto, mas eu separei aqui para ficar mais fácil para vocês. Como que eu faço referência de capítulo de livro? Sobrenome do autor. Depois eu explico esse Júnior aqui. Eu preferi usar o nome abreviado. Esse título aqui, pessoal, é o título do capítulo do livro que eu li. Eu não li o livro inteiro, não. Essas informações a seguir são as informações que vocês já têm do livro. Olha lá, quem escreveu esse livro? O livro tem título e subtítulo. Observe onde que vai o negrito do título. Só no título, não no subtítulo. Cidade, não precisa pôr o estado de Campinas, editora e o ano. Só que essa referência, pessoal, termina com intervalo de página, porque eu não li o livro todo. O capítulo que eu li, deixa eu tirar aqui para ficar mais limpo, é da página 31 até a 54. Então, se eu coloco in, pessoal, é in sobrenome de alguém. Olha o sobrenome do alguém aqui. Então, quando é in sobrenome, eu preciso terminar com intervalo de páginas, ok? Professora, o que esse Júnior está fazendo do lado de Ferreira? Pessoal, Júnior, filho, neto, eles não são sobrenomes, eles indicam parentesco. Então, eu tenho que trazer o parentesco seguido do sobrenome do autor. Faz de conta que sou eu. Filho, o nome da pessoa é Pedro Pereira Filho, tá? Neto desse jeito é neto parente, gente. Se for neto com 2T, é sobrenome da pessoa. Combinado? Deixa eu detalhar mais um aqui. A autora que escreveu o material que eu li, o capítulo que eu li, chama Chaves. O material que eu li tem esse nome aqui. Aparece o in, que eu falei capítulo de livro, tem in sobrenome.
Professora, o que quer dizer esse traço aqui de 6 toques? É que a autora do capítulo é a mesma autora dona do livro. Ela foi a organizadora. Só que se depois do "in" for a mesma pessoa, pessoal, eu tenho que usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que usar um traço contínuo de 6 toques para não repetir o sobrenome da autora. Daqui para frente vocês já sabem o título do livro que eu li, em negrito, a cidade, a editora, o ano e o intervalo de páginas, pessoal. Então, lá no meu trabalho, provavelmente tenha direta, pode ser indireta também, mas se tiver uma citação direta, tem que estar nesse intervalo de página, pessoal. 101. Eu não posso colocar no meu corpo do trabalho página 25. Se eu chego na referência no final e descubro que as páginas do capítulo que eu li começa na 97 e termina na 105, ok? Artigo de revista científica, com ou sem o link, pessoal? Vou correr um pouquinho. Daqui para trás são todas as informações que vocês já viram no capítulo de livro, o nome da pessoa que escreveu, vou usar abreviado para ser mais rápida. O nome do material que eu li, só que não é em sobrenome de alguém, pessoal. Se não é em sobrenome, eu já entro com o nome da revista em negrito. Não pode ser em revista, ok? Brasília, que é o nome da cidade que foi publicada essa revista. Distrito Federal, por ser a nossa capital. Eu preciso de todas essas outras informações da revista que eu li. Volume, abreviado, número, abreviado. Olha o intervalo de página, onde que ele veio parar agora. 99% das revistas hoje em dia tem periodicidade. Olha como eu apresento os meses abreviados e eu finalizo com um ano. Eu não finalizo com intervalo de páginas, ok? Aqui, pessoal, comentei com vocês sobre o parentesco. Não existe sobrenome Filho, existe Dourado Filho. Aqui é o nome do material que eu li. Daqui para frente são todas as informações da revista, tá? O que eu chamo a atenção de vocês aqui? Maio é o único mês que a gente não abrevia. Os outros é abreviado tudo por 3 letras. O que é esse 2017A? É que eu li um outro material desse autor chamado Dourado Filho, que foi publicado no mesmo ano. Então eu tenho que chamar por ordem alfabética do título 2016A. O outro material que faz de conta que eu li dele é 2016B, e aí o nome do material dele faz de conta que é isso. Ordem alfabética, zona de desenvolvimento é minha obra B. Formação de profissional é minha obra A. Pessoal, aqui tem a informação que vocês querem da internet. Link não é referência. Eu preciso informar tudo isso daqui antes. Depois eu coloco disponível em. Na norma de 2018 caiu esse sinal, a matemática que me ajude aí, sinal de maior e menor, não usa mais isso, pessoal. E eu coloco o acesso. Olha como eu coloco o dia e o mês e ano que eu li esse material, pessoal. Tá? Aqui eu não posso colocar. Eu falo, nossa, será que essa pessoa leu o material lá em 2014 e ainda lembra desse material? Assim como a gente encontra isso. Será que eu sei fazer? Aqui está errado a maneira de pôr o acesso. Tá bom, pessoal? Quando terminar esse link aqui, cuidado na hora de vocês darem a barrinha de espaço. Ele transforma isso no hiperlink que fala.
não pode ser azul, não pode ser sublinhado, pessoal. Tem que ser preto. E aqui eu posso dar uma quebra para não ficar esse intervalo vazio aqui, tá? Aqui é olhômetro, pessoal. Olha lá. Professor, acho que eu posso subir mais um pouquinho. Pronto. Tiro o azul e tiro o sublinhado. Combinado? Pessoal, tudo isso vocês têm na norma 6023. Eu estou passando os principais modelos para vocês. Isso daqui é uma dissertação da professora Márcia Previato, coordenadora do curso de Pedagogia. Olha lá, aqui eu posso abreviar o nome dela para ser mais rápido com vocês. Olha onde o sobrenome dela é Souza. Aqui é o título do trabalho dela em negrito. Observem que não tem subtítulo. E o ano, pessoal, para trabalhos acadêmicos aparece em 2 lugares. Isso é novidade. E aqui, pessoal, vocês precisam do número final de páginas. Só que páginas aqui a gente chama de folhas abreviadas. A dissertação de mestrado em educação da professora Márcia tem 136 folhas. Mestrado eu preciso colocar em qual área que foi, qual o nome da IES, qual o nome da instituição de ensino superior que ela apresentou e o nome da cidade, tá? Usem cola, pessoal, isso é bem complexo. Legislação, estamos terminando. Legislação, eu também trago para vocês alguns modelos aqui, tá? Isso é padrão, pessoal, isso eu deixo para que vocês consultem na norma, que eu sempre tenho que pegar uma cola e olhar como que eu faço isso. Se for um material nacional, a entrada é sempre pelo Brasil. Lá na referência de vocês, lá na citação de vocês, eu vou encontrar Brasil 1988, que eu sei que nós estamos falando da Constituição, tá? Onde que vai o negrito? Brasília, que eu comentei, sempre seguido de Distrito Federal, onde quem responsável, o órgão responsável por essa publicação foi o Senado Federal. Geralmente, eu pelo menos faço uso da instituição que eu leio na internet de 2016. E ela tem até a quantidade de página, mas a gente sabe que a última legislação que a gente usa é esse ano aqui. Daqui para frente já não é novidade para vocês. O link e o acesso que eu tive a esse material. Professora, aqui ficou um pedaço em branco. Posso tentar, olha lá, já deu errado. Jogar um pedacinho lá para cima. Olha lá, não posso deixar azul e sublinhado. Aqui a nossa querida LDB. Olhem onde vai o negrito, pessoal. Demorei tanto para aprender que o negrito vai aqui no Diário Oficial da União. Não vai no nome da lei, não vai no que ela discute, seguido das informações. O mês abreviado de quando ela foi publicada e essas informações vocês já têm. As pessoas me perguntam muito esse outro modelo, vídeo do YouTube. Pessoal, olhem os 2 modelos que eu trouxe para vocês. Esse material que eu acessei tem sobrenome e tem o nome da autora do vídeo do YouTube. O vídeo no YouTube tem esse título que eu apresento em negrito. Quando ele foi publicado lá no YouTube, então eu vou usar Rocha 2016 lá no meu trabalho. E as informações, então, do acesso e do acesso, o dia que eu acessei, e do link. Esse outro material do YouTube não tem autor, mas eu tenho todo maiúsculo o nome do material. Aparece aonde ele foi publicado em negrito, seguido de cidade e mês abreviado e o ano dele, pessoal. Lembra que eu falei que não é o ano que vocês acessaram o material. Prestem atenção no que vocês usam como vídeo do YouTube. Olhem se é fonte confiável. Combinado?
Por fim, pessoal, esse para mim é o mais difícil, tá? Esse eu ensino, mas eu apoio na hora de fazer sozinha. Sobrenome do autor que eu li, o nome abreviado, mas se eu quiser eu posso usar o nome inteiro, o nome do material que foi publicado nesse congresso é esse daqui. Olha o em itálico que eu já mostrei para vocês. Cuidado com o Word tem mania de fazer o in desse jeito, pessoal. Aqui está o nome do congresso e a sigla que ele foi apresentado. Professora, o que é esse 2 pontinho vírgula que tá aparecendo aí? É que esse, pessoal, foi o segundo congresso. Então, não posso apresentar número romano. Nem, né, gente? Vamos ver se eu consigo fazer. Nem assim, tá? Olha onde aparece o número desse evento científico. Aqui também o ano aparece em 2 lugares. Lembra que eu falei que na dissertação, na tese também? Olha lá. O ano aqui e a cidade que aconteceu esse evento. Anais. Professora, o que é esse anais 3 pontinhos dentro do parênteses? Para eu não ter que escrever. Anais do 2º Congresso Brasileiro de História da Educação. Repete a cidade de novo, o órgão responsável pela publicação desse material, o ano, e eu termino com o intervalo de página, porque eu não li esses anais inteiros, não. Eu só li o que me interessava. E o que me interessava estava na página 1 a página 10, porque isso é um arquivo em PDF, pessoal. O link, às vezes, diz muito sobre o material que a gente está lendo. Arquivo em PDF tem página, pessoal. Nós não temos uma citação. Deixa eu copiar esse sobrenome aqui porque é difícil. Nós não temos lá no corpo do trabalho esse autor, 2002. Quem conhece essa expressão? Sem página. Aí eu vou lá na referência e falo, ué, esse material foi lido em PDF. Como que não tem página? Então, se for uma citação direta, eu uso a página correta. E termino com o acesso, que é o dia do meu aniversário, tá, pessoal? Era isso programado para a aula de referências. Eu trouxe para vocês alguns modelos das principais referências que a gente utiliza para trabalhos acadêmicos. Combinado?